Olá, que privilégio, que alegria também, que honra poder ter mais esse momento com vocês para compartilhar um pouco de um estudo de caso. Então hoje o nosso objetivo aqui, nosso propósito é apresentar um estudo de caso dentro da disciplina de missões e evangelização. E eu considero e confesso para vocês que esse para mim é um ponto alto dessa disciplina, porque é quando nós vamos ver como podemos de fato abordar essa questão frente aos desafios do nosso tempo, do momento que nós estamos vivendo, das características do nosso tempo e também das pessoas que estão ao nosso redor. O nosso objeto de estudo de caso vai ser a unimissional. Vocês vão entender melhor daqui a pouco o que é a unimissional, o que ela se propõe a fazer, qual é o papel da unimissional dentro desse tema de missões e evangelização. E eu espero que seja importante, que seja significativo e relevante para vocês. A unimissional é uma proposta de formação profissional a partir da perspectiva integral da vida cristã. Então vejam que um foco nosso ao abordarmos essa disciplina é essa questão da integralidade da vida, e nós estamos falando aqui de um viés vocacional, de uma perspectiva vocacional na abordagem desse tema de missões e evangelização, e que vai fazer muito sentido, portanto, nesse estudo de caso específico. Essa turminha aqui que está na foto, que está no slide, é a primeira turma, ou parte da nossa primeira turma, que seria a turma piloto desse programa, dessa nova proposta que é a unimissional. Claro que toda a solução que nós trazemos, toda nova solução ou nova abordagem, ela é proposta em cima de um problema, de uma necessidade observada. Então, para que nós possamos apresentar uma proposta, primeiro precisamos identificar e dizer qual é o problema, não é, que nós estamos abordando. Então, o problema que nós podemos identificar e que ensejou, que levou ao planejamento, à elaboração desse programa, dessa proposta chamada unimissional, foi uma herança histórica, um pano de fundo histórico-cultural que nós observamos, especialmente no desenvolvimento da nossa sociedade ocidental. Uma das heranças históricas que afetam visivelmente não apenas a nossa teologia, o nosso desenvolvimento, o nosso cabedal teológico, mas também a nossa prática cristã contemporânea é uma visão de mundo que nós chamamos de dualista, ou dicotômica, ou cindida, que é parte do nosso pano de fundo histórico e cultural. Desde a cultura grega, então a gente começa a observar isso lá na cultura grega, portanto há muito tempo atrás, sob a influência, sobretudo, do pensamento platônico, desse filósofo, né, chamado Platão, passando pelas construções teológicas do período da patrística, que são ali os pais da igreja, resistindo aos questionamentos levantados lá na Reforma Protestante, no século XVII, por meio da perspectiva calvinista, e isso nós podemos explorar um pouco mais, ou falar um pouco mais a respeito, passando ainda pelo período do iluminismo, com a sua proposta do racionalismo, o racionalismo iluminista, e chegando até o cenário religioso e eclesiástico atual, contemporâneo. Então vejam que nós estamos falando aqui de uma construção muito longa, de vários séculos de construção do nosso pano de fundo histórico e cultural, que acaba por permear todas as áreas da nossa vida. Claro que nós não estamos sendo exaustivos aqui em dizer todos os fatores e todos os elementos que levaram, que produziram isso que nós estamos chamando de pano de fundo histórico-cultural, ou nosso background histórico e cultural, mas há outros elementos também, mas eu creio que os principais estão aqui. O que é essa visão dualista ou dicotômica que nós estamos chamando, ou departamentalizadora, vamos dizer assim, também, da nossa vida? O Darrell Miller, que é um autor contemporâneo, um teólogo que eu gosto bastante,
ele propõe essa figura aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ele propõe essa ilustração, esse gráfico aqui, que mostra exatamente como funciona, ou explica um pouco melhor, como funciona o que é essa visão dualista, dicotômica, da qual eu estou falando com você, dentro, é claro, do nosso ambiente religioso, do nosso ambiente eclesiástico, porque essa visão dualista, ela não se restringe, ou ela não afeta tão somente o nosso ambiente religioso, eclesiástico, mas a nossa sociedade de um modo geral. Mas aqui nós estamos falando mais especificamente, então, do nosso contexto eclesiástico, cristão e religioso. Então, o Darren Miller vai dizer o seguinte, que nós temos Deus ali no comando, no controle do universo, o Deus Criador, e uma esfera da nossa vida, da nossa existência, que nós consideramos ou admitimos que está diretamente relacionada ao Deus Criador, ao Deus Altíssimo, que compreende elementos como o espiritual, o sagrado, né, ou moral, e aí diversos fatores aqui, ou elementos como a graça, a fé, a ética, as missões, né, ou missões, e nós fizemos aí uma diferença importante entre missão e missões, não é? Mas seja missão, seja missões, a teologia em si, a evangelização ou evangelismo, discipulado, devoção, coisas como a educação espiritual, a escola dominical, ou a catequese, lá, seja lá como a gente denomina, né, essa educação cristã, ou religiosa, ou espiritual, a batalha espiritual e uma série de fatores que nós, assim que ouvimos, já automaticamente associamos a esse universo que nós chamamos de universo religioso, sobrenatural, o universo do sagrado. Ou, para resumir, é o domingo, para nós cristãos evangélicos, pelo menos, né? É o domingo. Quer dizer, é o espaço do religioso na nossa vida. E numa outra esfera paralela a essa, sem conexão com essa, nós temos os elementos que nós costumamos chamar de seculares ou de naturais, que são as coisas físicas, o emprego, a razão, os negócios, a política, a ciência, a economia, as artes, coisas que têm a ver com o nosso corpo físico, com a nossa vida secular, a justiça social, tristemente nós colocamos também nessa esfera, ou seja, em contraposição ao domingo, a esfera do domingo, essa aqui seria a nossa semana. E essa esfera do profano, né, em contraposição ao sagrado, é uma esfera que, na nossa perspectiva, não tem muita relação com Deus, ou com o Deus Criador. Então, isso aqui ilustra de uma forma assim, bem clara, né, bem objetiva, como nós, que vivemos nos ambientes religiosos, tratamos a nossa existência e dicotomizamos a nossa existência lidando com as coisas terrenas, com as coisas concretas, visíveis, naturais, como se elas não tivessem uma relação direta com a nossa vida espiritual, com as coisas sagradas, onde Deus, na nossa perspectiva, age diretamente. Vejam que isso é uma perspectiva cultural, sociocultural. Nós temos, por exemplo, outras etnias na Terra, outros grupos de povos, como os animistas, por exemplo, os indígenas no Brasil e outros, que não fazem essa diferenciação, não fazem essa distinção entre o sobrenatural e o natural. Mas na nossa cultura isso é muito claro e isso representa para nós um grande problema. Vejam que, talvez você está dizendo, mas eu acho que você está exagerando um pouco, também não é assim, não é? Mas é assim, e isso é muito palpável, isso é muito fácil de se observar. Vejam que o Eusébio de Cesareia, Eusébio foi um bispo, né, lá de Cesareia, ele já aborda essa questão de uma forma muito aberta, muito objetiva e muito prática. Ele diz o seguinte, na nossa citação aqui, há duas formas de vida que foram dadas pela lei de Cristo à sua igreja. A primeira está acima da natureza e além da vida humana comum, o que ele chama de vida humana comum, cotidiana, plena e permanentemente separada
da vida comum e costumeira da humanidade, ela devota-se somente ao serviço de Deus. Esta sim, a vida nessa esfera do sobrenatural, do sagrado, é perfeita, ou é a perfeita forma de vida cristã, essa forma ascética de se viver. A segunda, que é mais humilde, mais humana, permite aos homens dedicar-se à agricultura, ao comércio e a outros interesses mais seculares, assim como à religião. Um tipo de grau de piedade secundário é atribuído a eles. Ou seja, ele está fazendo uma clara distinção aqui entre as coisas sobrenaturais, sagradas, a vida em conexão com Deus, e a vida secular, natural, que envolve, inclusive, e ele dá uma ênfase a isso, ao nosso trabalho. Ou seja, o que nós estamos pensando aqui é que o nosso trabalho, a nossa ocupação, a nossa prática profissional, ela nada tem a ver com a vida religiosa, sagrada, sobrenatural, aquela que tem relação direta com o Criador, e isso é um grande problema. Por quê? Porque é nessa vida, na nossa vida profissional, no nosso trabalho, na nossa ocupação, que nós gastamos a maior parte do nosso tempo e das nossas energias. Ainda falando um pouco sobre o problema, nós vemos que hoje no meio cristão evangélico prevalece a mesma realidade já observada décadas atrás no cristianismo católico, ou no viés católico do cristianismo, que é a predominância de um cristianismo nominal, que nós chamamos de nominal, que se revela em palavras, né, quando as pessoas falam, ela se revela em práticas ritualísticas religiosas, que é aquilo que a gente faz no domingo, lá no culto, na missa, etc. São as práticas religiosas, mas ela não é protagonista, e às vezes nem mesmo figurante, nos ambientes chamados de seculares, nem nos bastidores onde habitam as motivações humanas, aquilo que nos leva a agir como nós agimos. Uma realidade que nos lembra do sal que não salga e da luz que não ilumina. E aqui nós estamos fazendo uma referência às palavras do próprio Jesus Cristo lá no Sermão do Monte. Como é próprio dos panos de fundo histórico e culturais, essa realidade acaba por permear todas as áreas da nossa vida. Os ambientes religiosos tornam-se espaços de representação, ou seja, onde a gente age como se estivesse num palco, aonde predomina o uso de máscaras. E a vida do cristão em nada difere do ponto de vista prático da vida do não cristão, sendo até mesmo questionável, em alguns casos, qual desses dois, cristão e não cristão, revela maior coerência com os princípios e valores do Evangelho. A vida do discípulo de Jesus, que deveria encontrar sentido na sua prática vocacional, de ser operador da missão de Deus na história, e nós já falamos sobre isso, acaba por não revelar sentido algum. Realidade que se revela sobretudo na esfera onde mais investimos o nosso tempo e energia, ou seja, como nós dissemos, na nossa atividade acadêmica e ou profissional, ou seja, no nosso trabalho. Em cima desse problema, qual é a proposta que então a Unimissional, que é o nosso objeto de estudo aqui, nesse momento, veio fazer? A Unimissional, ela se propõe a ser um programa desenvolvido pelo Instituto Missional, em parceria com a Unicesumar, que visa a formação de cristãos para uma vida missional, vivendo intencionalmente a serviço do reino de Deus, por meio de uma revelação bíblica e produtiva entre missão e profissão, de forma única, de forma holística, de forma não cindida e não dicotomizada. E mais, a palavra missional, e aí para nós entendermos um pouco mais por que desse nome, né, unimissional, a palavra missional, ela remete à ideia de que todo cristão, onde quer que esteja, deve estar a serviço da missão reconciliadora de Deus, proclamando o Evangelho e sinalizando o seu reino em todo o tempo. Claro que aqui nós já partimos do pressuposto que todos estão sabendo o que é a missão de Deus, qual é a missão de Deus e qual é o nosso papel vocacional como discípulos de Jesus na execução ou na operação da missão de Deus na Terra. Então essa é a proposta da Unimissional.
é promover uma sincronia, uma unidade entre missão e profissão, entre prática profissional e prática missional. Lá em 2 Pedro, o apóstolo Pedro nos dá uma palavra, uma exortação muito importante, muito reveladora desse nosso papel como operadores da missão de Deus na Terra. Ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, faltou aí um pedaço na citação, né? Mas são elementos que nos fazem sentir bem, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, ou seja, com o propósito de, com a finalidade de proclamardes as virtudes ou as características daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação compartilhada, esse é o motivo da nossa existência. E vejam, não apenas daqueles que são chamados ou vocacionados para serem pastores ou missionários ou ministros do Evangelho, não, para todos os cristãos, para todo e qualquer cristão. Eu gostaria de assistir com vocês então a um pequeno vídeo, são 2 minutos e pouquinho aí, que tratam de uma forma bem visível, bem visual e bem interessante também sobre esse desafio da unimissional. Alguma vez você já parou para se perguntar por que eu faço o que faço? Ou será que Deus se importa com a minha profissão? Carreira, posições, remuneração. Tem que ter mais. Afinal, se eu tomei a decisão de ser um discípulo, de levar a mensagem da salvação, será que essas 40 horas semanais não estão sendo em vão? Tem que ter mais. Mais que rotinas normais, mais que reuniões formais, mais do que gastar meu esforço em atividades convencionais que terminam em objetivos individuais. Eu quero mais. Por isso, fui buscar o único que tem a resposta. Aquele que me desenhou. Aquele que tem os meus dias na palma de suas mãos. Que tem pensamentos a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Vamos voltar lá para o começo. Gênesis. Veja o que ele fez. O Deus que criou o céu e a terra, o dia e a noite, a lua e o sol, é o mesmo Deus que formou o homem. Mas este foi criado à sua imagem e semelhança, chamado para se multiplicar e governar a terra. Sim, é assim que Deus nos vê desde o início, como a coroa da sua criação. Então deixe de trabalhar por um salário, trabalhe por um propósito. Não estude simplesmente para subir a escada corporativa, estude para desenvolver quem você nasceu para ser. Ele vem fazer novas todas as coisas. Então vamos tomar parte nessa missão. Vamos restaurar a economia. Vamos fazer nova educação. Vamos manifestar a sua justiça na política. Vamos fazer obras maiores na comunicação. Vamos revelar a glória dele na ciência. Vamos redimir a família. Vamos expressar o reino nas artes. Pelos pacientes que serão impactados em seu consultório, pelos clientes que ao entrar em seu escritório terão suas vidas transformadas, pelos alunos que terão suas mentes capacitadas para conduzir a nação. É por ele, é para ele. E se somos a coroa da sua criação, está na hora de coroarmos o Rei dos Reis. Por que eu faço o que faço? Bom, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas por quem? Muito bom o vídeo, né? Eu gosto demais dele, temos passado em diversos lugares. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Lembrando do texto lá de 2 Pedro 2,9, da citação que nós fizemos agora há pouco, de qual é o nosso propósito de vida, qual a nossa finalidade de vida. O Walter Rauschenbusch, um nome difícil aqui de citar, ele faz essa citação,
que a ascética cristã, ou seja, aquele pensamento lá do Eusébio, disse que o mundo era mau e o abandonou. A humanidade está à espera de uma revolução cristã que diga que o mundo realmente é mau, mas que trate de modificá-lo. Ou seja, a proposta da unimissional é exatamente essa. Não, nós não estamos dizendo que o mundo não é mau, o mundo é mau mesmo. Mas só que é uma abordagem propositiva, construtiva, frente a esse mundo que é mau, por causa do pecado, mas para o qual está voltada a nossa atenção e o nosso chamado missional, a nossa responsabilidade missional. O objetivo, então, da unimissional é despertar e formar jovens cristãos. Estamos falando de jovens aqui porque é o público, vamos dizer assim, prioritário, né, para a unimissional, mas, na verdade, qualquer cristão, qualquer discípulo de Jesus, para viverem plenamente a sua vocação. Vocação entendida como qualquer atividade profissional, seja lá o que for que nós vamos executar, temos aptidão para fazer e entendemos que Deus nos equipou, nos deu as capacidades, os talentos para desempenhá-la, com foco na relação missão e profissão. Então sempre o foco é nessa relação entre missão e profissão como habitando uma mesma esfera da nossa existência, de forma inovadora, e de modo que esses jovens, esses cristãos, venham a refletir Jesus Cristo e servir no reino de Deus por meio do testemunho de vida pessoal e da sua atuação, tanto acadêmica quanto profissional. Ou seja, produzir ou formar cristãos que sejam missionais na sua profissão ou missionais na sua prática profissional e profissionais na missão. Ou seja, essas duas coisas ao mesmo tempo. Qual o perfil do nosso aluno? Qual o perfil pretendido do aluno da unimissional? É uma formação cristã com integridade, com ética, tudo isso faz parte dos valores do reino de Deus, e desenvolvimento integral da sua vocação, com capacidade de atuar em sua área de formação de forma crítica e reflexiva, por meio de ações inovadoras e transformadoras da sociedade e de suas diversas realidades. Ou seja, profissionais de excelência, que sejam excelentes na sua prática profissional, mas que ao mesmo tempo estejam ganhando a sua vida, o seu sustento, né, o seu pão de cada dia, crescendo, se desenvolvendo na sua profissão, mas ao mesmo tempo sendo agentes operadores da missão de Deus na Terra, que tem a ver com reconciliação, com resgate, com promoção do bem, da justiça e todos os valores que nós entendemos do reino de Deus. Então, alguns objetivos aí bastante específicos: contribuir com a formação de profissionais cristãos, atender às demandas existentes em todos os segmentos da sociedade, político, profissional, todos, a partir dos valores do reino de Deus. Influenciar e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e de um mundo melhor. Aprimorar habilidades e talentos dos jovens, ajudá-los a viver e desempenhar as suas vocações. Comunicar o Evangelho de forma culturalmente adequada, apropriada e relevante e compreensível. A missão é capacitar e conectar os jovens cristãos por meio do desenvolvimento integral da sua vocação para servirem como agentes de transformação da sociedade e com o objetivo, com o propósito de vermos cristãos preparados de forma integral e não dicotomizada. Então, só um parênteses aqui, vejam que tradicionalmente nós fazemos o quê? Temos uma formação acadêmica, profissional, lá na faculdade, na universidade, etc. E depois, ou antes, né, depende da sequência aí, esse mesmo jovem, essa mesma pessoa vai para um seminário bíblico, para um centro de formação teológica, para ter a sua formação bíblico-teológica, ou ministerial, como nós chamamos, mas de forma separada, cindida, dicotomizada. A ideia aqui é uma formação integral e holística. Então, formação integral do ponto de vista espiritual, espiritualmente, no conhecimento da sociedade e também em lidar com as suas próprias emoções, de modo que vão transformar realidades ao redor do mundo, e aqui nós falamos de qualquer realidade, qualquer esfera da sociedade ao redor desse mundo mau e caído, né?
Os valores, nós temos como valores inovação, a fidelidade às escrituras, a excelência, integridade e transparência, que tem tudo a ver com valores que nós precisamos promover no mundo que queremos transformar, e confiança no potencial dos jovens e adolescentes. Vejam que aqui há vários pontos importantes, né? Mas mais um ponto importante a nós pensarmos aqui nós não só aceitamos ou entendemos que o mundo é mau e ele ficou mau, não porque Deus o criou assim, mas por causa do pecado. Estamos falando da sociedade, de tudo, né? dos nossos ambientes sociais e culturais, mas nós queremos modificá-lo. E também não estamos dizendo que nós não cremos que há uma esperança escatológica de que Deus um dia irá resgatar toda a criação, irá fazer novos céus e nova terra. Nós cremos nisso. Mas nós cremos que o nosso papel, enquanto estamos aqui na Terra, é um papel de reconciliação, porque essa é a missão de Deus. E é para isso que nós fomos chamados, conforme vimos lá na Epístola de Pedro. Qual que é o diferencial dessa proposta? Qual o grande diferencial da Unimissional nesse estudo de caso aqui que nós estamos fazendo? É que ela acabou se tornando a única oportunidade no Brasil, dizemos aí uma oportunidade sem paralelos, por reunir num só programa a formação profissional e isso que nós chamamos de formação bíblica ministerial. Eu não gosto muito desse tema ministerial porque ele reflete muito a perspectiva dicotômica, né, que nós queremos combater, mas para nós entendermos um pouco melhor, e também missional. Né? Então temos aí a formação profissional, que ela é obtida por meio de uma graduação ou até de uma pós-graduação na parceria com a Unicesumar, e a formação ministerial, entre aspas, ou missional, que é uma formação acadêmica missional, com disciplinas bíblicas e etc., e também por meio da vida em comunidade, aonde se procura investir na formação de caráter, na formação relacional, no cuidado físico com o seu próprio corpo. Então os alunos fazem lá um teste de biopedância e um planejamento de um desenvolvimento físico, né, de cuidado físico, exercícios físicos, etc., para que de fato a visão seja uma visão de formação integral e não dicotômica. Como funciona o programa da Unimissional? Bom, ele inclui residência e alimentação, então um programa integral, como muitos seminários bíblicos por aí, ou até outras universidades, um programa integral, durante todo o período do curso, propiciando ambientes de relacionamento e de amadurecimento, ou de maturidade. São 2 anos de duração para o curso básico de formação missional, ou seja, esse é o período mínimo da Unimissional, esses 2 anos ou 4 semestres, com 4 módulos semestrais. Isso inclui laboratórios de competências e uma área que é chamada de ampliando o conhecimento, e vocês vão ver daqui a pouco como ela funciona melhor, e com a ajuda ou o auxílio de tutores individuais para cada área de formação a partir do 5º semestre, ou seja, depois desse período de formação básica. Então, a proposta é a seguinte: se o aluno vem para um curso de 2 anos, são esses 2 anos aí de formação missional básica que nós chamamos, mas se o aluno vai fazer um curso de 3, 4, 5 anos, o período da Unimissional se estende até o final, até a formatura dele, sendo que a partir do 5º semestre ele vai ter um acompanhamento individual de um tutor que é um profissional da área de formação desse aluno. Então, se é um aluno de direito, por exemplo, vai ter lá um advogado ou alguém da área do direito que é um cristão e que tem essa perspectiva de que exerce a sua profissão de modo a servir no reino de Deus e sinalizar o evangelho de Deus na terra, e ele vai trabalhar num modelo de tutoria com esse aluno até o final do curso dele. Um outro grande diferencial que a Unimissional apresenta é a metodologia de ensino, que é chamada de Service Learning. Isso é uma dessas metodologias ativas de aprendizado, muito voltada para a prática, né? Muito mais com peso grande na prática e não somente na teoria, ou seja, não é um curso conteudista, né, como se diz, mas muito mais experiencial. E é uma experiência que envolve, então, participação em uma atividade de serviço organizado,
que atende alguma necessidade identificada de um grupo, ou de um segmento, ou de uma comunidade. E reflexões sobre a atividade de serviço, sobre essa atividade desenvolvida nesse cenário, que nós chamamos de cenário, onde vai ser desenvolvido o Service Learning, de tal forma a obter uma maior compreensão saiu um erro feio aí nesse compreensão, do conteúdo do curso, uma avaliação ampliada da disciplina e um acentuado senso de responsabilidade cívica. Então, essa é uma descrição de uma metodologia que já é validada, já é testada, especialmente fora do Brasil, nos Estados Unidos é muito utilizada, aqui pouco, né, nem tanto, então faz parte daquele valor que é inovação, né, da Unimissional, implementar uma metodologia assim. Então, os conteúdos recebidos, vamos dizer, as disciplinas ministradas e os conteúdos recebidos em sala de aula, eles se transformam em ações, em projetos, em atividades desenvolvidas em lugares ou junto a populações ou a segmentos onde são identificadas necessidades a serem supridas por esses conteúdos. Esse é mais ou menos o ciclo de aprendizagem dessa metodologia do Service Learning. Então, ela tem uma experimentação ativa, que é o fazer, né, é o executar, uma experimentação concreta, sentir, o observar, que é reflexivo, na área reflexiva, e o abstrata, que é pensar. Esse é um ciclo, né? Então, o tempo todo, esse ciclo está acontecendo. Envolve a reflexão, envolve a ação, envolve entender como isso reflete, né? Como isso reverbera nos sentimentos humanos e também em muita observação. Esse é o ciclo de aprendizagem do Service Learning. Vida em comunidade é uma outra parte muito importante dessa metodologia. Fundamental, eu diria, não há como alcançar os resultados que a Unimissional pretende alcançar sem a vivência, né? Sem a vida em comunidade. Então, ao proporcionar um ambiente de vida em comunidade, a Unimissional busca acompanhar e desenvolver o cuidado físico, espiritual, emocional e a formação de caráter dos alunos. Então, sempre fugindo dessa perspectiva dicotômica, cindida ou departamentalizada da vida, sempre tratando das coisas de uma forma plena. Hoje nós sabemos, no próprio meio corporativo, empresarial, as pessoas entendem que não existe uma competência, que não existe um bom profissional que apresente uma competência somente, em uma área específica. Então pode ser alguém que tenha muito conhecimento, tenha uma bagagem de informações muito grande, mas se ele não é competente na sua vida relacional, se ele não possui a competência relacional, de nada vai adiantar, provavelmente vai ser uma carreira que vai sucumbir e não vai trazer grandes resultados. Então nós precisamos enxergar isso de uma forma plena, holística, e é dessa forma que a palavra de Deus nos apresenta e nos desafia a ser. Então temos aí essas três áreas, né, de atenção: física, espiritual e emocional, e as atividades que nós desenvolvemos ou que são desenvolvidas para que o crescimento e a capacitação nessas áreas aconteça, como a vida devocional dos alunos, coisa que é muito rara hoje, né? Nós temos uma vida devocional diária, participação numa igreja local, incentivo a participar de uma comunidade local, a mentoria, o tempo de lazer, as atividades físicas que eu já citei e uma série de atividades que são desenvolvidas para contemplar esse todo, né, formado por essas três áreas. Eu vou passar um pouco rapidamente por essa parte aqui que fala um pouco mais sobre os conteúdos ou sobre como funciona a programação na prática, mas se você se sentiu mais curioso, você pode, lá no site da unimissional.org.br ou no YouTube ou no Facebook, você pode ter mais informações assim. Então temos esses três componentes temáticos a cada semestre, que são o desenvolvimento pessoal, a compreensão bíblica e social da realidade e a aquisição e aplicação de habilidades missionais. Muito interessante porque a Unimissional chegou a essa compreensão. Não adianta só pegar um currículo de um curso teológico, né? Então a teologia sistemática e etc., e ensinar isso para os alunos, mas é necessário que
esse conteúdo bíblico-teológico ele esteja conectado diretamente com a realidade, com a nossa realidade. E daí que surgiram esses nomes como cosmovisão cristã, identidade e vocação, vida cristã ou empreendedorismo à luz da palavra de Deus, cultura, sociedade e reino de Deus, e outros elementos que vão ajudar de forma prática esse profissional, esse aluno profissional a conduzir a sua vida de uma forma missional. 2020 foi o primeiro ano de atuação da Unimissional. Então, é um estudo de caso bem fresquinho, vamos dizer assim, né? Bem atual para se apresentar, e por isso a nossa escolha de apresentar a Unimissional como estudo de caso. Então, a primeira turma, ou que foi chamado de turma piloto da Unimissional, apareceu naquela primeira foto ali, concluiu o primeiro ano de funcionamento ou de operação da Unimissional. Então, vamos ver aqui, em poucos minutos, um resumo de como foi esse primeiro ano de atividades de operação da Unimissional. 14 alunos participando em período integral de 5 diferentes estados do Brasil. Então, tinham alunos lá de Roraima, alunos de São Paulo, do Rio de Janeiro, daqui da região sul, diversos alunos de 5 estados do Brasil e também de 2 países, porque além do Brasil nós tivemos a participação de uma aluna da Costa Rica. Então há um propósito da Unimissional em receber alunos de toda a América Latina. Então essa primeira turma, ou turma piloto, ela tinha que ser representativa nesse sentido. Os cursos que esses alunos estão cursando são psicologia, direito, fisioterapia, engenharia civil, arquitetura, engenharia mecatrônica, comunicação, publicidade e administração, ou seja, diversos cursos, diversas áreas de formação. Isso também era importante para essa turma piloto, ver como vai funcionar trabalhar com alunos de diferentes áreas de formação, bastante diferentes até, mas todos dentro de um mesmo programa e voltados ao mesmo propósito. Os conteúdos trabalhados nesse primeiro ano foram desenvolvimento pessoal, então, como eu citei há pouco no slide anterior, cosmovisão cristã, identidade e vocação, integridade e ética cristã, gestão pessoal do tempo. Pensem só na aplicação desses elementos a essas profissões que nós estamos vendo acima. Imagine só, daqui a alguns anos, termos lá psicólogos, juristas, juízes, talvez, desembargadores e uma série de atuações dentro dessa área do direito, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos, comunicadores, pessoas trabalhando nas diversas áreas de comunicação, marketing, etc. Todas essas pessoas atuando em todas essas áreas da sociedade, aqui no Brasil e em outros países do mundo também, porém com uma consciência vocacional e intencionalmente trabalhando a serviço do reino de Deus e da proclamação do Evangelho de Jesus. Tentem enxergar isso, coloquem isso no seu campo de sonhos, né? Tentem vislumbrar isso. Eu confesso que eu fico arrepiado de pensar, né? De olhar para isso e pensar em daqui 20, 30 anos o efeito multiplicador que essa iniciativa, ou que essa perspectiva pode trazer. Tivemos aí outra disciplina na área no trilho da compreensão bíblica e social da realidade, falando sobre cultura, sociedade e reino de Deus, o surgimento das universidades, sobre ciência e fé, sobre missões e evangelização, que é o nosso tema aqui nas universidades, também tratando de teologia bíblica, porque tudo isso tem que estar fundamentado numa boa teologia bíblica. Essa área de aquisição das habilidades, né, que é o terceiro trilho, gestão e planejamento de projetos, um planejamento participativo, tecnologia e inovação aplicadas a projetos, ou seja, diversas áreas, cada uma dessas disciplinas ministradas por um professor, na maioria dos casos doutores ou mestres, então foi presencial, né, essas aulas foram presenciais no início do ano, depois fomos todos surpreendidos pela pandemia, né, e a necessidade de ter que ir para o EAD, mas que, graças a Deus, e a Unicesumar já está muito avançada também, né, nessa área,
funcionou também, as aulas virtuais e as atividades remotas funcionaram, até mesmo, em grande parte, a vida em comunidade, porque eram contatos diários e prolongados, e assim que foi possível estar presencialmente de novo, também isso aconteceu. Períodos de tutoria para desenvolvimento, aprender sobre as etapas de elaboração do projeto do Service Learning, que é o que eu falei do início, que envolve diagnóstico, elaboração e execução do projeto. Então, no primeiro semestre, isso foi feito, de 2020, isso foi feito dentro do campo das mídias sociais, por causa de uma adaptação da questão da pandemia, da quarentena. Então, foi desenvolvido um projeto em cima do cenário escolhido para o primeiro semestre, que foi o campus universitário. Então, esse foi o cenário de execução do projeto do Service Learning. E no segundo semestre foi um negócio, então foi uma cafeteria. Então, como desenvolver essa perspectiva missional, essa perspectiva que muitos chamam de business as mission, né? Um negócio do reino, ou voltado para o reino de Deus. Envolveu, então, desde uma reformulação da área física do café ou da cafeteria pelos alunos de arquitetura e engenharia civil, até uma revisão das questões legais e burocráticas pelos alunos de direito, são 2 de cada uma dessas áreas que eu falei, e como fazer atendimento ao público, como repensar o espaço e a relação interpessoal, de modo que tudo que acontece dentro de um negócio reflita os valores do reino de Deus e sirva como um canal de proclamação do Evangelho. Então, isso foi um pouco do que aconteceu. Nesse trilho que nós chamamos nessa área que nós chamamos de ampliando o conhecimento, diversas palestras, bate-papos, alguns presenciais, alguns virtuais, com alguns líderes de missões, como por exemplo o Andrew Scott, que é o presidente e o CEO da Operação Mobilização lá nos Estados Unidos, né, internacional, que teve presencialmente aqui, teve lá com os alunos. O Andrew Scott escreveu um livro que chama Scatter, que foi traduzido para português como Espalhe, que fala exatamente sobre essa unidade entre missão e profissão. E essa verdade de que nós não vamos alcançar o mundo, né, com o Evangelho, pensando na ideia da grande comissão e da execução da operação da missão de Deus na Terra, única e exclusivamente por meio do movimento missionário que nós chamamos de tradicional, que é aquele modelo de Antioquia. Mas sim quando todos os cristãos entenderem que a sua atividade profissional, que a sua vida, em todas as suas esferas, ela existe para sinalizar o reino de Deus e proclamar o Evangelho. Então foi muito bom esse tempo. Tivemos lá o Maurício Jacu da CRU, né, que é uma organização que trabalha dentro dos campos universitários. O Rodrigo Gomes, que é o diretor da Associação de Missões Transculturais Brasileiras e também coordenador do movimento Vocari. Pessoas como o Wellington Pereira, que é um dos diretores da Visão Mundial, a maior organização não governamental no mundo hoje, e uma série de outras coisas assim. Além das mentorias individuais, em grupos, né? Então, individualmente e também nos grupos ali, as garotas, os rapazes, né? Acompanhando o seu desenvolvimento de vida, né? Tratando de temáticas como relacionamentos, a partir do modelo do reino de Deus, ou a partir... Relacionamento é fácil, né? Porque a gente sabe que o grande modelo de relacionamento para nós é a própria Trindade, é o próprio Deus, e outras áreas como ansiedade, questões que surgiram por causa do confinamento, né? No momento da quarentena, do momento do confinamento, gratidão, maturidade, uma série de outras questões que foram tratadas ao longo desse primeiro ano. Uma área de leituras fundamental, fichamentos, difícil para a nova geração fazer, né? Uma das grandes dificuldades dessa turma piloto foi a questão das leituras, de fazer todas as leituras, então vai até precisar ser mexido um pouco nesse programa, mas foram lidos livros como Vocacionados, do Ronald Lidório, Teologia Bíblica da Criação, do Timóteo Carriquer, que é um tema muito atual para nós, a questão ambiental e o nosso papel como operadores da missão de Deus na questão ambiental. Pensem nisso, não se esqueçam disso, isso também está dentro do escopo de atuação da missão de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Deus tem o propósito de
reconciliar consigo mesmo todas as coisas e não apenas todas as pessoas. Eu sei que isso gera uma polêmica boa aí, mas a gente pode falar sobre isso depois. A celebração da disciplina do Richard Foster e outros livros aí que foram lidos ao longo do ano. As capelas, todas as segundas-feiras, então, inicialmente presencial, depois foi para o online também. A proposta das capelas é ser 100% em inglês, para ser também um ambiente de desenvolvimento da língua inglesa pelos alunos, que é muito interessante. Temas cotidianos, e acabou se tornando muito isso, a capela, especialmente no remoto, que é tratar de temas cotidianos à luz da exposição bíblica. Então, começar pela leitura lá do Gênesis e etc., e a partir da leitura bíblica, entrar na abordagem dos temas cotidianos, que estão acontecendo aí todos os dias, os desafios, os problemas, para a gente fugir dessa ideia de que há temas que não dá para ser discutidos na igreja, né, porque a gente não tem resposta. Então, como lidar com temas tão contemporâneos e atuais, como, por exemplo, as questões de gênero, né, e outras coisas assim, que é para as quais a gente fica distante da realidade, a gente fica discutindo na teoria. Mas como é que a gente faz essa conexão com a prática, de modo que não seja um discurso no domingo e outro na segunda-feira? Então, essa foi uma questão importante desse primeiro ano. A conexão com profissionais cristãos de diferentes áreas, que, como eu disse também já, vivem já essas experiências no seu dia a dia. Os planos devocionais diários, aqui tem um link lá do Instagram para o projeto do Service Learning desenvolvido pelos alunos nesse primeiro semestre de 2020, que foi chamado de UC Movement. Foi feita uma pesquisa presencial ainda com vários alunos da Unicesumar, dos cursos presenciais, foram 3 ou 4 cursos, se eu não me engano, para perceber quais são as áreas de maior interesse, de maior necessidade, e a partir daí, então, desenvolver essa rede social, o UC Movement, tentando colocar valores cristãos ou valores do reino de Deus conectados com essas realidades e necessidades observadas. E a oportunidade de viver em comunidade, grande parte do tempo, onde surgem de fato as grandes conversas, as questões lá, às vezes em volta da mesa de refeições, às vezes no meio da madrugada, com alguém enfrentando um problema, uma dificuldade lá. Começam a surgir questões como namoros, né, e outras coisas que são parte da vida e do dia a dia e que podem ser tratadas ou levantadas ou discutidas no dia a dia, já que vive-se em comunidade. No segundo semestre, foram trabalhados temas como perspectiva bíblica, histórica do trabalho e do dinheiro. Olha, vejam só, hein? Que tema importante. Perspectiva histórica, social e bíblica do trabalho e do dinheiro. Como é que a gente lida com isso? Não sei se vocês sabem, mas dinheiro é o segundo tema mais tratado no Novo Testamento. Se você for ver no Novo Testamento, o primeiro tema mais tratado, que aparece mais vezes, é o reino de Deus, e Jesus falando ali muitas vezes, e o segundo é o dinheiro. Então tem uma importância fundamental na nossa vida, como profissionais, como pessoas que não estão ligadas diretamente ao ministério, a missões, como é que a gente lida com essa questão do dinheiro na nossa vida? Trabalho em equipe, empreendedorismo cristão, que eu já citei, domínio próprio e mordomia e etc. E o cenário foi o café universitário, que é o U-Café, como eu já falei para vocês. Então, foram divididos em equipes e os alunos orientados a trabalhar nesse projeto. Então, pegando os temas que foram tratados lá nas disciplinas da perspectiva bíblica, histórica e social do trabalho e do dinheiro, negócio e missão, como é que funciona essa coisa de mordomia cristã à luz da palavra de Deus, e depois aplicando isso, né? Aplicando isso numa proposta de uma situação real, concreta, do dia a dia, identificada por nós e pelos próprios alunos. E aqui, para nós fecharmos então essa exposição, né, nós temos o que talvez tenham sido os principais aspectos positivos e negativos nesse primeiro ano de atuação ou de desenvolvimento da Unimissional, e agora entramos já em 2021 e logo inicia-se então uma segunda turma que vem se juntar a essa primeira da Unimissional. Então, os aspectos positivos
observados principais foram o impacto da ênfase relacional por meio da vida em comunidade. Então isso despontou como um grande diferencial da Unimissional, a questão da vida relacional, das trocas de experiências, etc. Também a diversidade de ideias e perspectivas por parte dos influenciadores, quer dizer, pessoas que deram aulas, que compartilharam, que fizeram lives, né, várias lives acontecendo e tudo mais. Essas pessoas trouxeram diferentes visões sobre um mesmo tema, sobre um mesmo aspecto, inclusive teológico, porque vocês vão concordar comigo, mas nós temos pessoas que nós admiramos, que sabemos que têm uma formação excepcional, que têm uma vida ética e etc., mas que pensam diferente acerca de questões até mesmo teológicas. E nós não podemos levar os nossos alunos ou nós mesmos, as pessoas que nós conhecemos, a saberem de apenas uma visão, um viés, um tipo de convicção, mas eles vão estar expostos no dia a dia e no mundo real a diferentes perspectivas e tem que aprender a conviver com isso desde já. Então, essa diversidade de ideias foi algo muito relevante e aprendermos a respeitar as ideias das quais nós divergimos e que nós não concordamos. Mentes mais abertas ao contraditório, que é parte do que eu estou dizendo aqui, né, das diferentes ideias, numa geração que é muito afetada pela polarização. Nós vivemos dias de grande polarização e temos percebido, e na Unimissional percebeu-se também, que essa geração que agora está aí na Unimissional entre os 18, 22, 23 anos principalmente, tem uma tendência maior à polarização e lidam às vezes com um jeito mais fácil, né, de fazer a abordagem dos problemas, que é olhar para um lado só ou para um tipo de explicação só. Então, houve um desenvolvimento nesse sentido e também o fato de operar dentro do ambiente não religioso da universidade, né? Então, pessoas que foram formadas em seminários bíblicos, em cursos teológicos de imersão, de período integral, etc., acabam vivendo e sendo formados dentro de um ambiente que não é o ambiente real, não é o mundo real. E que às vezes tem dificuldades em como colocar tudo isso que foi aprendido em prática quando vai para o mundo real de fato. Então, na Unimissional, os alunos já estão num ambiente que não é religioso e já tem que lidar dia a dia com essas situações. Claro que nós precisamos também observar os pontos negativos, né? Em qualquer avaliação de estudo de caso, eles são importantes. Então, como principais pontos negativos, foram observados, primeiro, algo que eu já citei aqui, que é essa tendência à superficialidade, por causa da polarização, né? Então, assim, a polarização, ela gera essa tendência à superficialidade que demanda sempre novas estratégias. Então, é necessário a equipe da Unimissional pensar um pouco mais quais são as estratégias para abordar os alunos, ou essa geração de alunos que tende mais à superficialidade por causa da polarização. Um certo distanciamento da comunidade local ou da igreja local, que se observa também nessa nova geração. Claro que a igreja precisa pensar estrategicamente a esse respeito, né? Mas também a Unimissional se propõe a isso. Uma dificuldade da equipe em estabelecer processos mais estruturados, e eu acho que isso é parte de qualquer novo projeto, né? Então, as coisas estão acontecendo num ritmo muito rápido, há mudanças no meio do caminho, como, por exemplo, a questão da pandemia, que pegou a todos de surpresa e que demandam decisões rápidas, né? Adaptações rápidas, mudanças rápidas, e isso tende a processos menos estruturados. Então, algo a se observar. E, por último, claro que haveria outros aspectos, mas são os principais aqui, uma dificuldade para identificar profissionais cristãos missionais. E eu quero terminar com isso aqui, porque eu acho que esse último ponto, ele realmente é muito sintomático para nós concluirmos esse estudo de caso, que é o fato de que, na prática, quando se vai buscar esses profissionais cristãos que estão vivendo dentro dessa perspectiva missional, ou seja, eles não estão desenvolvendo a sua profissão só para galgar cargos maiores ou para ter um sucesso profissional maior ou para ter mais dinheiro e etc., mas eles estão
exercendo a sua profissão de forma missional, né, com o propósito de sinalizar o reino de Deus, viver os valores do Evangelho e tudo mais, mostrou-se difícil encontrar essas pessoas. E isso, talvez para fechar o ciclo aqui, né, revela que de fato há uma visão dicotômica da vida no nosso meio cristão e que precisa ser combatida. E precisa de alternativas ou de propostas para como mudarmos essa realidade, que é uma realidade sociocultural, como nós vimos, nós estamos imersos nisso, né? Cultura, como dizia o Clifford Geertz, é uma teia de significados tecida pelo homem, então nós construímos um jeito de ser cindido e dicotomizado, e agora nós precisamos encontrar saídas para isso. E a Unimissional é uma proposta de saída para essa situação, para esse ambiente de construção de uma nova realidade cultural, social e cultural no meio cristão que entenda a vida como algo único, que envolve a nossa relação com Deus, a nossa responsabilidade missional e a nossa prática missional, a nossa prática de vida cotidiana, de forma que isso forme uma só coisa, um todo só. Obrigado pela atenção de vocês. Façam contato com a Unimissional, tem lá no site o formulário de contato, o WhatsApp, unimissional.org.br ou .com.br, as mídias sociais e pensem a respeito de tudo que foi dito. Deus abençoe.